Fala galera, trazendo aqui mais um estudo de uma das sevianas e seu respectivo ponto notável. Vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Então como a gente disse galera, aqui a gente está dando uma continuidade numa série aí de estudo das sevianas. A gente já viu algumas, caso tenha perdido, dá uma olhada na playlist aí acima, beleza? Então a ideia aqui da seviana de hoje vai ser sobre a bissetriz. Lembrando, né, como a gente faz em todos os vídeos ali, a seviana, esse conjunto de semirretas, a ideia é sempre similar. Em um triângulo, a seviana nada mais vai ser do que eu ligar o meu vértice, qualquer um deles, ao seu lado oposto. Isso caracteriza uma seviana. E aí cada seviana vai ter ali a sua particularidade. Essa seviana de hoje, que é a bissetriz, a ideia dela é, ao traçar esse segmento de reta, eu vou dividir o meu ângulo em duas partes iguais. Essa vai ser a ideia. Então, nossa definição fica dessa forma. Ela é uma seviana que parte de um dos vértices, qualquer deles, dividindo o seu ângulo interno em duas partes iguais. Claro que sempre nessa seviana ligando ao seu lado oposto. E é claro que de cada vértice do triângulo parte uma dessas bissetrizes. Então aqui a gente pode ver uma figura disso, que eu tendo aqui o meu triângulo ABC, aqui eu tracei essa bissetriz, que dividiu o meu ângulo em duas partes iguais. Então essa notação aqui de colocar um pedaço de arco ou dois pedaços de arcos, desde que a quantidade seja a mesma, como aqui eu tenho dois pedacinhos de arco em cada, eu estou dizendo que esses dois ângulos têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho. Tá? Qual é esse valor? Aí vai depender de cada exercício, mas da bissetriz é isso. Eu vou fazer essa semi-reta, vou fazer esse segmento de reta, aliás, que divide o ângulo interno em duas partes iguais em relação àquele vértice de onde ela saiu, ok? Agora, como eu faço a construção disso com régua e compasso? Vamos lá dar uma olhada. Como é que a gente monta isso daí? Então, beleza, galera. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu desenhei um triângulo qualquer, um triângulo livre ali. E com o compasso eu vou pegar uma abertura de tal forma que, lembrando, né, escolhi aqui essa do lado esquerdo para ser o meu ponto inicial, para ser o meu vértice, mas pode ser em qualquer um dos outros. Então coloquei a ponta seca naquele vértice e vou fazer uma abertura de tal forma que essa abertura corte os dois lados que formam aquele vértice, ou seja, os dois lados que estão formando aquele ângulo por onde eu coloquei minha ponta seca. Então vou colocar minha ponta seca ali, vou fazer uma abertura de tal forma que eu tenha duas marcas, eu tenha dois pontos em relação a esses dois lados. Vou marcar um ali de azul, vou marcar um seguinte. Então, beleza. Agora a ideia é colocar a ponta seca em cada um daquelas marcações que nós fizemos. Não precisa ser, por enquanto, a mesma abertura do compasso que a gente fez a primeira marcação. Você pode alterar. Por enquanto, nesse momento, você pode alterar a abertura do compasso sem problema algum. Desde que, ao colocar a ponta seca agora naquela primeira marcação que nós fizemos e escolher uma abertura, eu vou, tá vendo? Eu vou até, inclusive, aqui mudar a minha abertura, só para mostrar que não precisa ser a mesma da inicial, ok? E vou fazer duas marcações de pedaços de arco para a gente ver aonde eles vão se cruzar. Agora que eu coloquei a ponta seca na outra marcação que eu tinha feito de azul, eu não posso alterar a abertura do compasso, ok? A abertura do compasso tem que ser exatamente a mesma que a gente utilizou na parte de cima. E vou procurar aonde esses dois pedaços de arco se cruzam, aonde eles se tocam. Lembrando que esse cruzamento pode ser tanto interno como externo do nosso triângulo, tá? Nesse exemplo aqui ele está na parte interna, mas eu poderia ter esse cruzamento na parte externa sem problema algum, ok? E agora com a régua eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma semi-reta alinhando o meu vértice inicial, que foi aquele ali inferior esquerdo, com aonde os dois arcos se cruzaram.
Então, ao traçar essa semirreta, vamos posicionar aqui de forma correta e traçar essa semirreta bem alinhado aqui, beleza? Ao traçar essa semirreta que eu estou colocando de vermelho, essa semirreta é a nossa bissetriz e ali eu tenho nítido que eu dividi o meu ângulo em duas partes iguais, ok? Vou até colocar ali a mesma marcação em ambos. Então, assim a gente faz a construção para com régua e compasso, né? Da mesma forma que eu fiz a construção em relação a esse vértice, eu posso fazer em relação aos demais sem problema algum, ok? Então vamos lá, galera. Ali eu fiz a marcação de uma das minhas bissetrizes, mas eu posso traçar as demais. E fazendo as demais, eu tenho o ponto notável, que é onde as minhas três bissetrizes vão se encontrar. E esse ponto notável é o chamado incentro. Então aqui, por exemplo, se eu traçar essa bissetriz partindo do vértice B, eu tenho uma das bissetrizes. Para colocar aqui em outra coloração agora, eu posso ter uma bissetriz saindo do vértice A, e elas já se cruzaram, mas a terceira bissetriz também se cruza sempre no mesmo ponto. Vamos pegar aqui uma outra coloração, um vermelho, por exemplo. Marquei minhas três bissetrizes. Nota que cada uma delas está dividindo o seu ângulo no meio e a marcação, a notação utilizada é diferente, né? Olha aqui nesse primeiro eu usei um traço para cada um, para falar que essas duas partes são iguais, ok? Vou apagar aqui para não poluir. Esse segundo aqui eu coloquei dois traços, ou seja, entre eles aqui eu também dividi ao meio, são duas partes iguais. E o segundo ali, 3, certo? Essas três bissetrizes, elas se cruzaram em um ponto, e esse ponto é o que nós chamamos de incentro. Então, o incentro, ele é o encontro das bissetrizes, ele é o nosso ponto notável aqui em relação às bissetrizes. E o incentro, ele sempre vai ser interno ao nosso triângulo, ok? Então, o encontro das bissetrizes é o incentro. A gente viu aqui mais um ponto notável e também vimos mais uma das sevianas, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!